meeting is being recorded. Começou a gravar, tá, pessoal? Bem, boa tarde a todos. O meu nome é Érica, eu trabalho na Prograde e sou da Coordenação de Comunicação e Imprensa do SINTUFABC. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados castanhos, olhos castanhos, de cabelo curto, e ao meu fundo eu tenho uma parede azul, que aparece cinza para as pessoas, mas é azul. Tá bom? Hoje, dia 10 de fevereiro, nós vamos dar a continuidade à atividade organizada pelo SINTUFABC, a sabatina com as candidaturas à reitoria da UFABC. Recebemos hoje os membros da chapa 2, compostas pelo candidato a reitor, professor Haruki Tanaka, e a candidata a vice-reitora, professora Ana Lígia Scott. O sindicato já promoveu um conjunto de atividades para intervir nesse processo eleitoral, e alguns exemplos são a elaboração de boletins, onde enviamos perguntas para as candidaturas, né, e obtivemos respostas, a assembleia, onde os técnicos puderam falar sobre as reivindicações e ajudar a gente na elaboração de pauta dessas reivindicações, as sabatinas com a chapa 1 e a chapa 2, e o debate que vai acontecer no dia 17 com outras entidades também do SINTUFABC. Bem, o SINTUFABC ele tem uma participação importante nos processos eleitorais, né, e desde o processo eleitoral de 2014 foi um dos protagonistas na luta pela paridade, na consulta não vinculante. Então, nessa luta, a gente precisa garantir que a lista tríplice do colégio eleitoral seja elaborada de acordo com a vontade da comunidade universitária que está se expressando por meio dessa consulta paritária. Para apresentar, só um detalhe, às 4h30, 4h40, eu vou ter que me ausentar para buscar meu filho na escola e eu vou ser substituída pela Aline Bela, tá bom? Bem, então vamos dar continuidade. Para apresentar como se dará o evento hoje, eu vou passar a palavra para o Felipe Vasconcelos. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu me chamo Felipe Vasconcelos, trabalho na PROAP da UFBC. Eu sou um homem branco, cis, de cabelo curto preto, uso um óculos de aro escuro, preto avermelhado, tenho uma barba preta rala, atrás de mim eu tenho uma parede verde claro e branco e também um móvel que é branco e preto listrado, tá? Então agora eu vou fazer a explicação de como vai funcionar o evento, continuando, né? A Érica iniciou. Então a gente vai ter 4 blocos. O primeiro bloco sendo de apresentação da chapa, com 10 minutos. O segundo bloco serão 6 minutos, 6 perguntas, desculpa, sendo cada uma vai ocupar mais ou menos 6 minutos de tempo, né? Isso porque a leitura delas vai ocorrer em cerca de 30 segundos e depois a gente vai ter 3 minutos de resposta da candidatura. Essa resposta pode ser dividida livremente entre o candidato a reitor e a candidata a vice, e depois uma réplica de 2 minutos pela coordenação do SINTUF e uma tréplica da candidatura, tá? Da chapa. E assim em 6 perguntas. Depois, no terceiro bloco, vão ser as perguntas feitas pela categoria, que foram enviadas pelo formulário. A gente vai deixar esse formulário aberto até o final da apresentação da chapa. Então, eu vou pedir para os colegas colocarem aqui no chat o link para o formulário. Então, a gente, ao finalizar as apresentações, fecha esse link e aí a gente vai selecionar dentre elas e sortear online 7 delas para que sejam respondidas pela chapa. O tempo para essas perguntas vai ser de 30 segundos de leitura. Depois a reitoria vai ter, a reitoria vai ter 5 minutos para a resposta, sem ter tréplica ou réplica. Sendo que esses 5 minutos a gente pede que seja dividido
3 minutos para o reitor, para o candidato a reitor, e 2 minutos, desculpa, para a candidata a vice-reitora. Isso para forçar que a gente escute também as opiniões da candidata a vice-reitora. Por isso que nesse bloco a gente pede para manter essa divisão de tempo, enquanto que em todos os outros vocês têm a liberdade de dividir entre vocês. No último bloco, quarto bloco, é o encerramento, onde a chapa vai ter cerca de 6 minutos para fazer a finalização. Tá? Lembrando que o evento está sendo gravado e vai ficar disponível depois nas redes sociais também do sindicato. Pergunto se alguém tem alguma dúvida sobre esse funcionamento. Tudo bem, Felipe. Legal, agradeço a resposta. E agora a gente vai iniciar o primeiro bloco, então onde eu peço que a chapa candidata tem 10 minutos para se manifestar, né, aqui, e que a gente, reforçando como combinado, quando tiver faltando 3 minutos e quando tiver faltando 1 minuto para o final dos 10 minutos que foi dado, vai ser informado pelo chat e ao final do tempo vai ser feito um apito sonoro para que vocês saibam que acabou o tempo. Então, fiquem à vontade. Bom, então eu vou começar aqui. Muito obrigado pelo convite para esse evento importante. Agradeço ao Sintuf ABC, em nome do Felipe, que está nos auxiliando aqui, a toda a diretoria e a todos os membros que compõem o Sintuf ABC. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Haruki Tanaka, eu sou Nisei de origem japonesa, eu uso óculos, o meu sinal de Libras é esse, eu tenho poucos cabelos por causa da genética e também de idade. Estou usando uma camisa cinza e estou em frente a uma parede de tijolo aparente com um quadro atrás de mim. Dito isso, eu vou rapidamente apresentar aqui quais foram as motivações para a formação dessa chapa e a apresentação do nosso plano de gestão. Mesmo antes da pandemia, eu terminei o mandato de direção do SEX em novembro de 2021. Mesmo antes da pandemia, eu sempre vinha dialogando com a professora Maria Gabriela, que foi a vice-diretora do SEX, de que nós tínhamos que apresentar uma proposta para a próxima eleição da reitoria. Mas nunca chegamos a uma conclusão muito definida. E ocorreu a pandemia, infelizmente eu peguei Covid e fiquei uns 3 meses afastados no ano passado, e depois que eu saí do Covid, a Maria Gabriela me ligou e falou assim: Haruki, você topa formar uma chapa para a reitoria? Eu falei, naquela época eu já estava assim tentando, quase me recuperando do Covid, mas eu aceitei porque considerei que depois de tudo que aconteceu, todas as dificuldades nossas da sociedade, do mundo, né, eu acho que a gente tinha que participar do pleito, pelo menos com uma proposta, né? E a professora Maria Gabriela me disse o seguinte: Haruki, você vai de vice-reitor e precisamos escolher uma mulher para a reitoria. E eu disse sim, que eu toparia essa proposta, né? Alguns meses se passaram e essa ideia continuou, e acabei encontrando com a professora Ana Lígia. E nas conversas, houve uma convergência da visão acadêmica que nós temos, eu, a professora Ana Lígia, e também da professora Maria Gabriela, né?
e dessa conversa nasceu essa proposta. Aumentamos sobremaneira o leque de diálogo sobre essa proposta entre docentes, TAs, e, ao final, chegamos nesse formato aí apresentado no plano de gestão proposto pela Chapa 02. Obviamente, é um plano ainda muito dinâmico e em construção, mesmo porque as interlocuções foram limitadas por causa do tempo menor, tempo curto, por causa da comunicação remota que oferece as dificuldades já peculiares dessa forma de comunicação, e nós sabemos que é uma proposta que está em evolução. Então, o plano que está não é um plano pétreo, é um plano que esperamos ainda muitas colaborações. O conceito norteador da nossa proposta é que façamos uma gestão participativa, né? Sem que seja uma gestão de cima para baixo, né? Mas que seja uma gestão de baixo para cima, com a participação de todas, todos e todes, terceirizados, TAs, docentes, comunidade externa que nós relacionamos, né? Por quê? Porque a democracia se faz assim. A legitimidade da gestão se faz assim. E, com essa legitimidade, criamos uma coisa muito importante na gestão, que é a governabilidade. É nisso que nós acreditamos. Os desafios são grandes, mas acreditamos muito nessa forma de gestão mais participativa. Por motivo de tempo, eu passo a palavra para a Ana Lígia para complementar. Obrigada, Raque. Obrigada, Felipe. Obrigada ao Sintuf ABC pelo espaço, pela oportunidade de debater, né, ideias que possam ajudar a construir o futuro da nossa universidade. Esse momento é muito importante, né, não só para a questão do processo da consulta não vinculante, mas para todo o processo democrático e de pensar a universidade, né, por todos, por todas e todos. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou uma mulher de cabelos morenos até o ombro, eles estão presos. O meu sinal de Libra é esse. Eu estou com um blazer preto. Atrás de mim tem uma estante com livros e CDs, uma parede branca com uma samambaia. E eu vou falar um pouquinho da minha trajetória para tentar explicar o porquê do aceite, né, do convite a participar da chapa com o RAC. Eu estou na FABC desde 2007, eu cheguei no início, né, vou fazer 15 anos de FABC agora, e eu falo que isso é um privilégio porque eu pude ver toda a história e todas as mudanças, né, e por tudo que a universidade passou. Ao longo desses 15 anos, eu fui vice-diretora do CMCC, eu participei 3 vezes do conselho do CMCC, eu fui do Consune por 2 mandatos não consecutivos. Eu coordenei a pós-graduação em Engenharia da Informação por 3 vezes também não consecutivas. Passei por outras comissões que tiveram da FABC temporárias, né, não permanentes. Quando eu estava retornando em 2019 dos Estados Unidos, onde eu estava como professora visitante na Escola de Medicina de Pittsburgh, a gestão atual, o Dácio, a Mônica e o Daniel, me convidaram para coordenar a revisitação do PDI da FABC. E a revisitação do PDI da FABC foi uma grande oportunidade para entender um pouco mais os detalhes de todo o planejamento da universidade, né, da parte administrativa, enfim, ter uma visão completa, né, integral de toda a universidade. E também foi uma oportunidade muito bacana, porque eu trabalhei 1 ano e pouco junto com a Mônica, ela representando a gestão e eu coordenando a comissão. Nos tornamos amigas pessoais, somos até hoje. Enquanto a gente debate durante a semana, a gente conversa no final de semana, sai no final de semana.
é uma amizade que me é muito cara, e acredito que para ela também. E na mesma época em que o Hark e a Gabriela vieram conversar comigo, a Mônica também veio conversar com uma proposta para que eu tivesse uma posição de destaque na chapa do Dácio, naquele momento. Ela não sabia que eu já estava conversando com o Hark e a Gabriela. E, quer dizer, foi simultâneo, na verdade, não tinha nem como ela saber. E aí eu fui sincera com ela, eu falei que né, eu estava conversando, né, com a Raika Gabriela, eu estava gostando da proposta, das ideias de uma proposta progressista alternativa, e eu optei por estar aqui com o Hark, por estar nesse projeto. Eu conto a historinha só para dizer o seguinte, eu optei porque eu acho que por aqui dá para fazer um pouco mais diferente, dá para ter uma gestão mais coletiva, como o Hark falou, dá para repactuar os princípios da FABC, dá para a gente trazer a reitoria além do gabinete mais próxima da comunidade, dá para trazer uma inclusão mais concreta e transversal no dia a dia da universidade, e foram esses motivos que me levaram a construir esse plano com mais 46 pessoas e o Hark, e eu acho ele um plano muito bonito, e eu sou muito feliz com a minha decisão. Obrigada. O tempo ainda não finalizou. A gente aguarda ou segue o segundo bloco? Agora sim. Bem, então vamos ao segundo bloco. Nesse segundo... Professora, a senhora pode mutar o seu... Nesse segundo bloco, nós faremos 6 perguntas elaboradas pelo SINTO-FEBC. Lembrando que vocês terão 3 minutos de resposta e nós avisaremos no chat quando faltar 1 minuto. Em seguida, nós teremos 2 minutos de réplica e vocês terão 1 minuto de tréplica e serão avisados no chat quando faltar 30 segundos. O Felipe fará a primeira pergunta. Obrigado, Érica. Então, a primeira pergunta é a seguinte. A UFABC está oficialmente na fase 1 do plano de retomada gradual e irá iniciar as aulas presenciais no dia 14 de fevereiro. Tendo em vista o aumento do número de casos e mortes ocasionados pela variante Omicron do novo coronavírus, que está gerando mais de 1.000 mortes por dia, o senhor e a senhora defenderiam no Consune o adiamento das atividades presenciais? Hark está mudo. Hark. Bom. Desculpa, eu estava mutado. Mas é que foi mutado por um controle de vocês. Desculpa. Bom, se a pergunta é se nós vamos votar a favor ou não do retorno. Veja, é um cenário extremamente complexo, porque a epidemiologia, né, é uma ciência do futuro, e o futuro nós não sabemos, né? Então, há uma indicação dos cientistas de que haverá uma queda da pandemia, mas há uma grande incerteza, né? O que nós achamos é que todo retorno, com certeza, devemos ter o cuidado no sentido básico de proteção à vida, né? Esse é o princípio básico, né? Então, não se trata de um retorno a qualquer custo. Deve ser um retorno baseado em dados científicos, deve ser um retorno baseado em condições nossas que permitam um retorno seguro, né, de todos os colaboradores, discentes, TAs e terceirizados. Ana Lígia, quer completar? Pode ser. Obrigada pela pergunta, Felipe.
todo retorno também pressupõe ter as condições de segurança, né? Então, assim, a universidade já teria que estar trabalhando intensamente em ter essas condições de segurança dentro dela, né? Há um tempo bem atrás ainda. Então, eu vejo que foram colocados alguns aparatos para pôr álcool gel perto dos elevadores no bloco B, porque às vezes eu tenho que ir no laboratório, mas eu acho que muitas vezes eles estão vazios, não tem o álcool gel. Eu vejo que os técnicos, os servidores em situação de terceirização, eles agora estão com máscaras melhores, mas porque o próprio sindicato fez uma vaquinha, e os EPIs deveriam ser fornecidos pela própria reitoria, né? É preciso seguir o plano de retomada que está aprovado no Consune, né? É preciso respeitar o plano de retomada que está aprovado no Consune. Então, tem que olhar para as condições epidemiológicas e seguir o plano que foi aprovado pelo Consune, pela nossa comunidade. Então, nesse sentido, a gente deve seguir o nosso plano, né? Ou refazer o plano de retomada, mas se não tem que seguir o que foi aprovado dentro do Consune, e no momento que houver retomada, mesmo se acontecer agora, o ambiente precisa estar mais bem preparado, né? Hoje, pelo que eu vi, a maior parte de testes positivos, ontem eu tive a informação, estão vindo dos servidores em condição de terceirização, né? Então, é preciso também ter um olhar mais cuidadoso, né? É preciso prestar atenção para essas pessoas, né? Porque elas já estão se expondo desde o início. Então, nesse sentido, como o Marco falou, é complexa a resposta, mas a gente tem um plano de retomada, né? Que é aprovado pela comunidade, e lá tem as regras. Então, a gente deve seguir esse plano de retomada e se preparar, né, para quando for o momento certo, tá tudo pronto para que a gente possa começar aos poucos as atividades, mas com segurança, com monitoramento, né, e com planos de contingência, né, no caso de acontecer um aumento de casos. Basicamente é isso. Obrigada. Eu agradeço a resposta. Passou um pouco do tempo, o som de alarme ficou talvez um pouco baixo, né? Passou 1 minuto. Eu vou fazer, então, agora a réplica. É importante algumas coisas que a própria Chapa falou, a professora Ana Lígia falou do uso de máscaras e equipamentos adequados. A gente ouviu relatos de falta desse uso nos laboratórios, né, vindo principalmente dos docentes, tá? Então é uma situação que nos preocupa muito. Infelizmente tivemos sim vidas da comunidade perdidas, né, inclusive de colegas próximos a nós, né, colegas que a gente conhecia, tinha amizade, que tem famílias, né, assim como a situação não se encerrou, né, até agora a gente vê um cenário muito preocupante e pedimos para a gestão atual, né, da reitoria para que fosse feito o adiamento, né, e foi levado na reunião do Consune dessa semana e, infelizmente, mesmo tendo uma propensão favorável, né, ao adiamento, não foi votado, não foi colocado na ordem do dia, né, o que deveria ter sido feito. Então, nesse sentido, eu compartilho essa preocupação com a Chapa, né, como a Chapa conseguiria, se estivesse na gestão, tanto conscientizar toda a comunidade, inclusive docentes, a utilizarem os equipamentos corretos e seguirem os procedimentos, como também de convencimento do Consune numa pauta tão importante que foi deixado de lado em prol de retorno das atividades. Posso começar? Pode começar. Felipe, conscientizar a comunidade é uma tarefa bem difícil. Vou começar, né, por esse ponto que você falou. É uma tarefa muito difícil, né? Precisa ter um esforço intenso de informação. Enfim, também cabe a boa vontade das pessoas, mas
mas, enfim, é preciso, porque, de qualquer forma, né, retornando agora no dia 14, algumas atividades, ou retornando, adiando e retornando daqui 2 ou 3, 4 semanas, esse retorno tem que ser, de qualquer forma, com segurança. Então, a gente tem aí, e mesmo durante o retorno, é preciso trabalhar isso, e não só junto aos docentes, a gente vai ter um número maior de discentes no campo, né? Então, precisamos trabalhar no campus. A gente precisa trabalhar também os discentes, conscientizar os discentes do uso da máscara, do uso do álcool gel, dos EPIs, né? Em relação ao Consune, eu reafirmo o que a gente sempre tem falado na nossa chapa, que eu não gosto da posição em que a reitoria vem com um bloco, né, de proposição e força aprovar essa proposição, porque ela tem um peso grande, ela tem 9 votos e não deveria ter 9 votos no Consune. E também não gosto da proposta que correu no último Consune, onde ela propõe que fica a cargo dos docentes escolherem, ela joga no ombro dos docentes. Ela não pode jogar nem nos ombros dos docentes, nem dos TAs, né? Ela tem que assumir a responsabilidade para si e tomar uma decisão, ou adia ou não adia tudo, né? Então, nesse sentido, eu achei que foi uma decisão equivocada, porque alguns vão adiar, outros não, e isso não é salutar para a universidade. Obrigada. Obrigada. Gente, só lembrando, as respostas são 3 minutos, aí a gente tem réplica de 2 minutos e vocês têm tréplica de 1 minuto, tá bom? E está sendo avisado no chat um pouco antes de acabar, tudo bem? Que agora passou um pouquinho e a gente ouviu o PIN. Eu peço desculpa. Tati, imagina. Ô, Tati, você pode reproduzir o PIN de novo para a gente testar? Porque na pergunta anterior realmente não tocou. Ou é o Felipe que está com o PIN? Tá com o Felipe. Ouviram? Tudo bem, então, teste feito. Bem, agora vamos para a segunda pergunta. Essa sou eu que farei. O plano de gestão dessa chapa cita diversas vezes o incentivo ao empreendedorismo, parceria com instituições privadas e com o setor produtivo para promover a pesquisa e a inovação. Existem iniciativas para privatização de espaços hoje públicos, como os laboratórios e equipamentos das universidades, através da instalação de OS, que são as organizações sociais, que podem, inclusive, contratar trabalhadores de forma temporária e precarizada. Recentemente, também tivemos a proposta do governo federal, o Futura-se, já concluo, que visava privatizar as pesquisas e precarizar as relações de trabalho. Frente a esse cenário, como garantir a universidade pública, gratuita e o papel da pesquisa, ensino e extensão livre de interesses privatizantes? Obrigado, Érica. Eu posso começar, aqui, ser completo? Pode começar. Tá. Érica, esse assunto da pesquisa é muito caro, né? Então, eu gostaria de começar. Primeiro, assim, o ponto principal para buscar verbas na pesquisa, hoje, né, devido aos cortes, seria o quê? Fazer uma força-tarefa para fazer projetos institucionais junto aos órgãos de fomento, FAPESP, CT Infra, e buscar verba pública para refazer os laboratórios multiusuários que já estão sucateados, muitos equipamentos estão precisando de manutenção, mas seria verba pública, buscada na FAPESP. Eu conversei com o coordenador de lá, que inclusive é meu amigo, e existe uma linha de fomento que isso pode ser feito. Então, a gestão, ela, nos últimos anos, não fez essa força-tarefa desses projetos de infraestrutura que são possíveis, é preciso fazer isso, né? Um segundo ponto, eu estou falando elencando por prioridades, né? São as emendas parlamentares para complementar o orçamento, né? Ou para trazer para um projeto específico. Um terceiro ponto que é importante a gente reforçar, e precisa cada vez mais reforçar, são as parcerias pública-pública, com o setor público, né? A gente tem empresas públicas, a gente tem prefeituras, a gente tem o governo do estado, que muitas vezes precisa resolver um problema, precisa de uma pesquisa, né? E aí você não está privatizando nada, você está recebendo uma verba do setor público que pode vir para financiar bolsas para os estudantes, pode vir financiar equipamento para a universidade, nesse sentido. O Futura-se, eu acho abominável, né? Eu nem lembro mais dele, eu acho ele abominável, é uma coisa descartada. Na minha cabeça é um negócio descartado, né?
essas organizações, igual tem na área da saúde, também, eu abomino isso na área da saúde, eu já acho isso um absurdo, né? O que se é citado, que você falou no nosso plano, é de acordo com a política de inovação que já foi aprovada no Consune, né? Por toda a nossa comunidade, por unanimidade, né? Conversando com o Fábio Ferreira, ele me falou que foi discutido junto aos setores, tudo. Então, tudo dentro da política de inovação que já existe na FABC, passando pela SIC, passando pelos trâmites legais, né? E mesmo assim, essa verba que hoje já até chega em alguns projetos, que já foram até aprovados legalmente na FABC com transparência, com tudo, e não, eles são mínimos, são pequenas verbas que às vezes ajudam a reequipar um laboratório, traz uma bolsa para o estudante, né? Então, o que está citado lá é sempre seguindo o que já o FABC já faz e o que já está previsto na nossa política de inovação, que foi passada no Consune e votada por unanimidade, né, e discutida com todos os setores pela Agência de Inovação. A gente não é nada diferente disso, mas a prioridade é a interlocução forte junto às agências de fomento, basicamente. Obrigada. Então, visto o que a senhora respondeu, como vocês pretendem ampliar o que já existe dentro da UFABC ou manter na mesma proporção, né, essas parcerias, ou até diminuir esse número esse número de ligações, né, com o privado? E como vocês gostariam de promover um financiamento à ciência de base, que possui menos atrativos para a iniciativa privada? Veja, Érica, a nossa defesa primordial é para um instituto de ensino público, gratuito e laico. Disso nós não abrimos mão. Agora, as colaborações possíveis dentro da legalidade somam para ampliar o que somos por meio do orçamento público, para melhorar, jamais para substituir. Então, é bom que se pense nisso, né? Não é para substituir, porque, de outra forma, nós não conseguimos exercer o papel público, social, da educação, de transformar a sociedade. Então, a colaboração jamais será aceita se for para substituir o que nós somos, o caráter público que nós somos, mas para agregar a mais, para melhorar a inclusão. Só se for isso. Obrigado pelas respostas. Eu vou ler, então, agora a terceira pergunta. O plano de gestão cita que a candidatura propõe valorizar e incentivar a participação de servidores técnico-administrativos em ações, atividades e projetos de colaboração conjunta em ensino, pesquisa, extensão e inovação. Desculpa. Mas não entra em detalhes de como implementar essa valorização e incentivo. Como a chapa pretende valorizar a participação de TAs nesses espaços? E também, qual a política para a capacitação e qualificação dos TAs? Analisa, você inicia e depois eu complemento. Isso. A gente tem no plano de... Obrigada, Felipe, pela pergunta. No plano de gestão tem um projeto que eu gosto muito, que é o Banco de Talentos e Competência, onde a gente quer que os TAs preencham, até o Eduardo tinha esse projeto em 2019, quando eu revisitei o PDI, e coloquem as suas habilidades, suas competências, onde eles se sentem melhor para desenvolver o seu potencial, crescer na carreira dentro da FABC, né? O setor que eles gostariam de estar trabalhando, né, devido às suas competências e habilidades. Então, esse banco de dados já é um ponto de partida para a gente poder incentivar, né, essas atividades e para a gente poder também tentar, quando for necessário, ter uma redistribuição de TAs muito menos caótica, mas baseada na necessidade técnica do setor e na habilidade das pessoas, no desejo delas, em que setor que elas querem crescer, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, em relação a valorizar
a formação dos técnicos administrativos, são vários níveis. A gente está propondo cotas na pós-graduação dos nossos programas para os TAs. Isso já foi proposto uma vez em 2015, quando eu estava na CPG, se eu não me engano, ou 2016, não foi para frente, não teve o apoio da ProPG naquela época e não teve o apoio da reitoria. A gente vai ter essa proposta de cotas para os TAs, ela não interfere em nada no conceito dos cursos na CAPES, né, pela experiência que eu tenho junto à CAPES, não vai interferir. A Dani, que está à frente, a ProPG, concorda com as cotas, então, dessa vez, a gente vai levar a proposta com o apoio da reitoria e da ProPG, né? E não só as cotas, mas, né, que os chefes do setor incentivem, né, os seus servidores a irem fazer, né, programas de pós junto à FABC. Esse é um ponto. O segundo também buscar outras formas de aperfeiçoamento, né, de incentivo, com outros tipos de curso, com cursos de certificação na área de informática, enfim, trazer cursos, direcionar um pouco mais de verba para os próprios TAs poderem fazer seus cursos em termos de passagem, de área e assim por diante. Então, existe o lado do banco, existe o lado das cotas, o lado de incentivar mais ainda o que já é incentivado em termos de cursos, né, e treinamentos dentro da universidade. Em relação à participação nos cursos de extensão, é fácil ver como incentivar os docentes. Você pode pensar em créditos, alguma coisa assim. Para os técnicos administrativos, a gente gostaria de ter mais TAs coordenando programas de extensão, participando de projetos de pesquisa. A gente não conseguiu ainda pensar a fórmula exata, mas a gente tem discutido com alguns setores, né? E vamos discutir com a comunidade logo no início, mesmo durante a transição, uma maneira de estabelecer isso. Ok, agora a réplica. Eu estou desde 2012 na universidade, e a gente vem vendo gestão após gestão, uma gestão de pessoas muito burocrática, focada em documentos, em cumprir as leis, mas pouco na gestão realmente das pessoas, um olhar humanizado, um olhar para as pessoas, que vise qualidade de vida, que vise as pessoas mais satisfeitas, felizes, né, ações de lazer, e incluindo isso na questão dos cursos, das capacitações, né, de unir os interesses pessoais, né, de cada servidor, cada servidora, com também as oportunidades da instituição, né? Então, em primeiro lugar, replicando aí que isso, como foi feito prometidos por diversas chapas, né, como vocês conseguiriam fazer essa mudança de gestão de pessoas, e que também, nessa questão dos cursos, né, em outros momentos já foram feitos para alguns cursos específicos de pós, mas que sempre depende da coordenação do curso, da gestão do curso aprovar essa cota, essa participação, sendo que deveria ser uma política institucional, né, que eu gostaria de cobrar e pedir dessa chapa um compromisso de fazer um processo via instituição, né, e não ficar dependendo dos diversos cursos, tanto em relação à gestão de pessoas, uma gestão de pessoas mais voltadas às pessoas em si, quanto também uma política institucional para a participação maior de TAs nos cursos de pós, vendo os resultados muito bons que eles têm. Obrigado, Felipe. Eu vou dizer o seguinte: esse nosso plano, que nós tentamos dar esse caráter de valorização para os TAs, esse não é uma ideia do Hark e da Ana Lígia, né? Essa é uma ideia, é um consenso que foi colocado por meio de muito diálogo de toda a equipe, pós-graduação, o pessoal que pensou na SUGEP, o pessoal que pensou na Prograde. Essa é uma ideia de toda a equipe. Então, com certeza, nós não teremos nenhuma resistência na nossa equipe para levarmos essa mudança cultural adiante. Isso eu vejo como uma grande vantagem da nossa proposta, porque é uma proposta de muitos.
Ainda poucos, porque são 46 que escreveram o plano de projeto, mas são muitos porque esses vão trabalhar efetivamente na gestão para fazer com que isso se torne verdade. Obrigada, professor. Vou fazer a quarta pergunta. Bem, é sabido que existe uma demanda pela flexibilização de jornada com regime de 30 horas e que essa demanda não teve quase nenhum avanço nos últimos anos. O Sintuf-ABC sempre defendeu a adoção dessa demanda como uma maneira de fornecer um atendimento de melhor qualidade aos usuários e, consequentemente, possibilitando uma melhor qualidade de vida aos trabalhadores e trabalhadoras da UFABC. Como essa candidatura, caso seja eleita, pretende atender a essa demanda? E em quais setores seria possível a adoção imediata da flexibilização de jornada com regime de 30 horas? Muito obrigado pela pergunta. Eu, recentemente, tive uma leitura, fiz uma leitura do relatório da Universidade Federal de Minas Gerais sobre o regime de 30 horas e observei resultados, dados mostrando ótimos resultados. Isso é um exemplo de que nós podemos implantar, sim, regime de 30 horas, nós devemos trabalhar nisso, porque isso não significa diminuição da qualidade, nem de volume de trabalho. Acreditamos que é uma forma positiva que confere manutenção e melhoria até do oferecimento de serviço e, muitas vezes, atendimento a esse anseio da classe dos TAs. Então, nesse sentido, o nosso compromisso é de que vamos, sim, pensar, assim como o teletrabalho está no nosso plano, né, 30 horas também será o foco de atenção da nossa gestão, para que a gente leve isso adiante. Temos muitos exemplos muito bons pelo Brasil. Ana Lígia, quer completar? Concordo com o Hark completamente, né? Isso está proposto no nosso plano, Érica, e junto com isso, outras ações, né? Como o teletrabalho e outras ações que são importantes, né? Para inovar a forma de trabalho, né? E trazer mais qualidade de vida para a pessoa, como o Felipe citou a questão, né? De uma gestão, de uma universidade onde a pessoa, o ser humano seja mais focado, onde tem uma gestão mais focada para o próprio ser humano, né? E isso é extremamente importante. Hoje, a nossa universidade, além do salário, né, que não é atrativo, se a gente abre uma chamada de mobilidade entre órgãos do governo, a gente sempre mais perde gente do que ganha, né? Então, a gente não está atrativo. Alguma coisa está de errado na universidade. A gente precisa melhorar isso. E essa melhora passa por questões como uma gestão de pessoas mais focada no ser humano, e por isso essa base de dados de habilidade e competência, Felipe, para poder permitir as pessoas crescerem e serem tratadas realmente como seres humanos e profissionais, e não como objeto que pega um TA, joga para um setor, joga para o outro, e não, nada disso, não pode ser dessa forma. Eu fico muito triste com tudo isso que eu vejo desde o início da FABC, né? E, além disso, as 30 horas entram nisso, né? Também é mais uma forma de você conseguir, e dá para implementar, né, em N atividades, e dá para que até aumentar, em muitos casos, né, a melhoria não só da qualidade de vida de quem está trabalhando, mas a melhoria de tudo, né, da própria, não gosto desse termo, né, mas da própria eficiência, vamos supor. Enfim, dá para implementar com excelência. Bem, existem estudos feitos por setores e por comissões dentro da universidade. Um exemplo é a CAF, a Comissão de Apoio à Implantação de Flexibilização, que criou um fluxo para os pedidos de 30 horas nos diferentes setores que a gente tem. E os relatórios desse fluxo mostram que o regime de 30 horas otimiza os recursos da universidade, promove ampliação da qualidade, ampliação do horário de atendimento e uma queda no número de afastamentos por saúde até dos servidores, aumentando também a sua qualidade de vida. Bem, dessa forma, essa chapa se compromete a viabilizar os processos de implementação de jornada flexibilizada nos setores que já solicitaram e estão em suspenso,
E essa chapa se compromete a dar agilidade aos processos que estão por vir? Posso falar, Raik? Pode. Então, a CAF, ela é muito importante, né? E eu vi relatos de pareceres positivos dela para que fosse implantada às 30 horas e foi negada, né? Então, a gente precisa valorizar o trabalho técnico da CAF, né? Respeitar esse trabalho técnico e até requalificar a CAF. Sim, todos os pareceres que tiverem favoráveis, que ficaram parados na gaveta da CAF, eles vão ser considerados, sim, né? Parados na gaveta da CAF, não, todos que ficaram parados na gaveta, né? Mas tinham sido aprovados pela CAF, eles vão ser reconsiderados. E é preciso que ela tenha, né? Seja mais respeitada e esse trabalho técnico dela seja mais valorizado. Porque se ela fizer um trabalho técnico, né? E aí, no final, uma única canetada desfaz todo o trabalho técnico dela, você põe por água abaixo até a vontade das pessoas estarem na CAF. As pessoas perdem, né, a credibilidade no processo. Então, esse processo tem que ser reforçado, sim, né, no sentido do que o Raik e eu colocamos no começo da questão. E só aproveitando o finalzinho, Felipe, fica o meu compromisso de que as cotas serão implementadas. Tá? Se acontecer da gente chegar lá e não for implementada, vocês podem me cobrar o tempo inteiro quando eu estiver andando no piso vermelho. Fica o meu compromisso. E o do Raik também. Obrigada. Obrigado pelo compromisso. Iremos acompanhar, se for o caso. Vamos lá, então. Quinta pergunta. Além da creche, o plano de gestão da chapa também cita a inclusão de uma escola de aplicação. Hoje, a falta de uma creche e outros equipamentos é empecilho não só para as pessoas trabalhadoras, mas também para a permanência de estudantes, mães e pais. O plano de gestão também cita a moradia estudantil. Como a chapa pretende direcionar seu orçamento para a viabilização dessas demandas tão importantes para a comunidade? Ana, você começa sobre a moradia estudantil? Felipe, eu acho assim, tanto em relação quanto à creche e moradia, vou ser bem prática, né? Porque senão fica só filosofia. Elas são super necessárias, são urgentes, né? A gente vê até aluno de pós hoje que não consegue mais se sustentar bolsista. Então, você tem que ter medidas de curto alcance, de curto prazo, desculpa, e medidas de médio e longo prazo. Como medida de curto prazo para a creche, a gente tem o Espaço Marielle, que já tinha sido pedido tem que ser feito algumas adaptações, né? Tem que providenciar algumas coisas, mas ele poderia funcionar enquanto a gente não tem a creche construída como espaço para as pessoas que têm uma carência mais urgente, né? Da creche com seus filhos. Além disso, o valor do nosso auxílio creche é muito baixo. Isso tem sido discutido na CEPAF constantemente. Você é da PROAP, você deve estar por dentro mais do que eu até desse assunto. Mas, inclusive, na penúltima sessão da CEPAF, né, foi discutida a questão de uma aluna carente que tem que devolver porque foi mal informada, né, do processo do auxílio, o que está errado, porque ela não tem culpa de ter sido, né, mal informada, e a CEPAF chegou até nessa conclusão. Mas a gente, então, como medida de curto prazo, na creche, Espaço Marielle, e uma tentativa de priorizar no orçamento e aumentar o auxílio creche. Num segundo, num espaço de médio e longo prazo, buscar ou espaços ociosos junto ao poder público da região, igual a FEBC já fez no começo da vida dela, e adaptar e montar uma creche, né? Ou construir, né? Então, aí seria para médio e longo prazo, e médio e longo prazo eu entendo que tem que ser 2023, 2024, não pode passar disso. Para a moradia estudantil, também é urgente, e aí a proposta é que seja curto prazo o aumento do auxílio moradia e a buscar espaços espaços que não ociosos do poder público, das prefeituras, que possam ser adaptados para alojamentos emergenciais, né? E médio e longo prazo, buscar, junto ao poder público e junto a emendas, a verba para a gente poder construir o nosso, pelo menos uma parte do alojamento da moradia permanente.
basicamente, então, com medidas, né, tanto de curto quanto de médio e longo prazo, que a gente consegue resolver o problema. Quer completar, Raik? Eu fico na tréplica. Certo, então, é nítido, né, a intenção positiva, favorável da chapa de construir esses espaços importantes para a comunidade. Mas eu continuo ainda com a mesma preocupação, acredito que o restante da comunidade, em relação tanto ao orçamento, à efetivação desse orçamento, né, a professora Ana Lígia citou parceria, citou fontes, mas quais são essas fontes, né? A gente fica preocupado, mais uma vez, por ver gestão após gestão fazendo promessas e não conseguindo efetivar, né? Então, não só de boas intenções a gente pode contar, né? Então, quais ações práticas vão ter em relação ao orçamento e também em relação ao impedimento legal, né? Porque a gestão atual, inclusive, se baseia nisso, na dificuldade de realizar a construção de creche, né? Dizendo que, pela legislação atual, não é possível fazer essa construção na universidade, que já tem até o contato com a prefeitura, mas não consegue fazer isso, né? Então, queria saber melhor a explicação da chapa, como efetivar realmente isso para que saia do campo de intenção. Tá. A sua preocupação é... Desculpa, Raik, pode falar. Não, eu ia falar o seguinte, sobre a creche, por exemplo, temos que continuar essa interlocução com o poder público local, né, com as prefeituras, né? Então, é um esforço que a gente tem que continuar a intensificar. Sobre a moradia, por exemplo, eu queria colocar aqui, nós colocamos aqui, é um compromisso nosso criar uma mesa de negociação contínua, com a participação principalmente dos estudantes, TEAs e a reitoria, ou representante da reitoria, para que façamos esse estudo da moradia em termos de médio prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo, e que a gente vai estudando quais são as possibilidades e que a gente vai avançando, né? Isso é importantíssimo, mesmo na falta de recurso agora, né? Porque existem soluções criativas intermediárias. Completando, Felipe, o espaço Marielle pode ser adaptado e o que precisa não é muito, dá para priorizar no orçamento, a UFABC pode fazer isso, para ter já um espaço emergencial para a creche. Tá? Esse espaço já existe em São Bernardo. Obrigada, professora. Vamos à sexta pergunta. As pessoas, servidores públicos como um todo, estão sofrendo uma desvalorização pelo governo federal, que não propõe nenhuma reposição salarial, não abre concursos e ainda propõe uma reforma administrativa que pode intensificar o rumo de precarização que já sofremos. Ao mesmo tempo, o governo trabalha para desqualificar e criminalizar o movimento social e sindical. Caso não haja nenhuma mudança significativa, a única saída da nossa categoria é fazer uma greve pela valorização do serviço público e dos seus trabalhadores. Nessa situação, já vou concluir. Nessa situação, caso o governo federal imponha uma ordem de corte salarial de grevistas, como vocês pretendem agir caso vocês sejam eleitos? Posso começar, Raik? A gente vai defender, né, tanto os docentes quanto os TAs até o oficial de justiça entrar lá no gabinete da reitoria com a ordem, né, ou de prisão minha do Raik, ou de, né, mas a gente não vai, né, aceitar a corte de ponto. Eu acho assim, nós também fazemos parte da comunidade, nós também, né, somos docentes e somos iguais, né, estamos todos lá, TAs, docentes na mesma situação, de desvalorização, de perda salarial. Então, não é porque a gente está, né, na posição de reitor temporariamente ou de vice-reitora que a gente vai defender vocês até o último minuto, até o oficial de justiça chegar lá dentro do gabinete com uma ordem judicial, né? E aí a gente vem de uma forma ainda de procurar algum advogado para defender isso.
mas vocês têm o nosso compromisso, né, de que, a menos que aconteça uma situação drástica dessa, né, vocês sempre terão a defesa da reitoria. Tá? Que quer completar? O que eu quero dizer é o seguinte, nessa defesa de direitos dos cidadãos, nossos trabalhadores, temos que ter a união, docentes, TAs, Andifes, todos os sindicatos de todas as federais, da categoria dos TAs e docentes, e vamos juntos, em bloco, porque é assim que se ganha, é assim que a gente cria força. Então, o nosso compromisso é de que faremos parte, sim, dessa força de reivindicação dos nossos direitos, de todos os colaboradores que militam no ensino e educação aqui no Brasil. É um compromisso pessoal meu e da Ana Lígia. Bem, o que a gente vê dentro da UFABC, às vezes, é a retaliação interna. É o impedimento de que os movimentos sociais se estabeleçam e façam suas atividades, e essa retaliação, esse impedimento é promovido pelos entes de dentro da universidade. Então, uma chapa que se compromete a promover uma universidade pública, gratuita, de qualidade, plural e laica, deve apoiar os movimentos sociais com esses fins. E para a categoria TA, garantir o direito de manifestação, o impedimento de assédio e perseguição às lideranças dos movimentos e impedir corte de ponto são alguns dos exemplos de postura esperados dos candidatos à reitoria. Então, a minha pergunta vocês já deram a resposta, mas podemos contar com comprometimento público dessa chapa em relação a isso? Pode, pode sim. E eu queria completar, em relação ao assédio moral, a gente tem conversado até, inclusive, com o próprio pessoal que participou do GT, né, e a gente teve a oportunidade de ter acesso ao material, já havia no nosso plano de gestão o compromisso de restaurar a coordenação de direitos humanos para ter um local que pudesse acolher não só de assédio moral, assédio sexual, racismo, transfobia, homofobia. Hoje a gente não tem um canal para tratar isso da forma mais adequada. E não pode ser a SUGEP, chegar lá na SUGEP para fazer uma denúncia, não pode ser na ouvidoria, por exemplo. Eu sofri 2 casos de transfobia, eu não vou na ouvidoria reclamar disso, não é o canal correto. A gente tinha uma coordenação de direitos humanos, que a Alessandra Teixeira, né, coordenava muito bem, ela é especialista na área, que foi cessada em 2019. Então, a gente quer retomar, não dá tempo de falar tudo, explicar tudo, mas seria um primeiro canal para tratar essas questões de assédio moral também, tá? Hack. Bom, encerramos o segundo bloco, agradecendo a todo o esforço de todo mundo para manter dentro dos prazos e horários para a gente combinados entre todo mundo. Agora a gente vai para o terceiro bloco, lembrando que esse bloco são as perguntas que a categoria dos TAs fizeram pelo formulário, que foram captadas desde o início da semana até o primeiro momento desse evento, que foi na apresentação da chapa. Então, somadas as perguntas que já tínhamos do outro debate, da outra sabatina que mantivemos, temos 13 perguntas no total. Essas perguntas já foram previamente selecionadas para a gente evitar que haja repetição dos temas, né, mas somente isso foi feito no sentido da curadoria das perguntas. Agora, né, eu vou pedir para a Tatiana, que está cuidando dessa parte, para ela projetar o sorteio das perguntas. A gente vai utilizar. Está aparecendo, sim. Tá. São 7 perguntas, né? Eu vou sortear todas
se tiver alguma repetida, a gente lê a próxima, entendeu? A gente sorteia as 13, mas daí sai a ordem. E aí, se tiver alguma repetida ou que seja semelhante, a gente segue a ordem da próxima. Tati, acho que é melhor tentar fazer... e agora apareceu. Então, só explicando que da esquerda para a direita, né, Tati, a nossa ordem de leitura das perguntas, né? Sendo a primeira a pergunta 12, que a Érica vai iniciar fazendo a observação, lembrando que se a pessoa indicou na hora do preenchimento que gostaria de fazer a leitura e ela estiver na sala, vai ser dado esse espaço para ela fazer a leitura também. Érica, por favor. Érica, tá mudo, viu? Tá mudo. Eu não estou achando a questão. Cadê a Tati? Está projetado na tela, você consegue ler? Ah, tá. É que como eu estou gravando, eu deixei todo mundo que está falando grande, aí a tela ficou pequenininha. Então, vou ter que mudar aqui. Beleza. Então, a primeira pergunta é a pergunta 12, né? Ok. Pergunta. No plano de gestão da Chapa 2, há o programa da reitoria para além do gabinete, que objetiva implementar ações visando aproximar reitoria e vice-reitoria da comunidade. O que os motivou a construir essa ideia? Já posso responder? Pode. Bom, obrigado pela pergunta. Eu estou vendo na tela a pergunta, é assim mesmo, né? Bom, o que motivou essa ação, né? É uma coisa muito simples. Nós sabemos que a reitoria possui uma atividade intensa de agendas, de reuniões, de atividades, né? Porém, nós acreditamos que o reitor também é mais um servidor, está a serviço da comunidade, né? E temos que dar um exemplo de comunicação com todos os colaboradores que temos na nossa comunidade, né? Primeiro, para a reitoria é importante conhecer cada setor e, se possível, cada servidor, né? Porque somos humanos. Somos seres humanos trabalhando, independentemente do cargo, da função, somos pessoas que está exercendo uma função, né? Então, nesse sentido, não há uma diferença entre um reitor, um professor, TA, terceirizado, não há nenhuma diferença. Nós queremos estreitar essa relação mais humana entre as pessoas, né? E isso servirá para a reitoria conhecer as pessoas, a comunidade, e a comunidade vai perceber que a reitoria é uma pessoa comum, é uma pessoa próxima, de fácil trato, de fácil conversa, né? Então, essa é a ideia, para que a gente possa criar realmente esse ambiente de construção coletiva. Annalise, quer complementar? Sim, obrigada, Raquel, obrigada, Érica, obrigado pela pergunta. Esse é um projeto que também me é muito caro, foi uma ideia minha, e ele prevê várias ações, por exemplo, eu e o Raquel estão indo nos setores tomar um café, comer um bolo, mas não para fiscalizar, mas para ver o que está acontecendo no dia a dia, o que vocês estão precisando, sentir o dia a dia, ver se está faltando luz, se a impressora está funcionando, conversar, né, tentar humanizar mais o próprio gabinete. Tem uma outra ação
que é um dia, aí a periodicidade é a ACI que vai definir, e o mecanismo, todos os setores principais, as pró-reitorias, SUGEP, prefeitura, vão estar respondendo à comunidade de forma direta, questões, esclarecendo, e o reitor e a vice-reitora também. Então, os canais formais são importantes de comunicação, mas a gente precisa ter uma comunicação, canais também mais rápidos para responder às ansiedades e às demandas, né, e aflições da nossa comunidade. Então, nesse sentido, esse além do gabinete, tem toda essa parte, né, de intenções que o Hark falou, mas também traz consigo algumas ações já previstas, né? Esse café com Hark e Ana, também fazer reuniões dos gestores fora do gabinete, né? Pegar uma sala de aula, pegar uma sala de reunião num andar de um centro, para que a gente possa começar a sentir, porque lá dentro do gabinete tudo é bonito, né? Tudo vai estar muito bom, tudo vai estar muito bonito. Então, para que a gente possa sentir como está mesmo, né? O dia a dia da FABC. Então, também prever nessas reuniões, prever uma reitoria mais presente em São Bernardo. Então, são ações simples, né? Que não acarretam nem mudança de orçamento, mas que podem humanizar um pouco mais a gestão e trazer ela mais próxima da comunidade e a comunidade mais próxima né, dos gestores, né, no caso do reitor e da vice-reitora. E como o Hark falou, porque todos somos iguais, criar espaços de convivência, a gente precisa urgente de espaços de convivência para TAs, para docentes, para discentes, para trabalhadores em condição de terceirização, e espaços que sejam comuns para todos, para os 4 segmentos conviverem juntos, né? E trocarem experiências, trocarem cultura, né? O meu sonho, mas eu sei que isso não falei para obras que eu vou fazer isso, nem sei se pode, é pegar aquele espelho d'água, encher de grama, de árvores, de banco, de algum tipo de sombreiro, né? Para que a gente da comunidade, todo mundo possa sentar lá em algum momento e um conversar com o outro. É isso. Obrigada, professora. Só para avisar, gente, são 3 minutos para o professor Hark e 2 minutos para a professora Ana Lígia. Se o professor Hark não usar os 3 minutos dele, perdeu esse tempo. A professora Ana Lígia tem apenas 2 minutos. Tudo bem? Tá bom. Tudo bem. E agora é a pergunta número 4. Tati, você pode projetar para a gente? Por favor. Posso. A próxima pergunta é a 4, né? Sim. Sim, a questão 4. Tati, durante a resposta, se você quiser já ir organizando a número 3, tá bom? Que é a próxima. Se for possível. Então, eu vou ler a pergunta número 4. Qual será a atuação da gestão, se eleita, para a construção de política institucional de atendimento de mães e pais na UFABC? Então, esse é um assunto também muito, muito importante para nós, né? Porque nós falamos nós temos uma proposta de inclusão, de atendimento a todas as pessoas em condições especiais, né? E pais e mães também fazem parte dessa necessidade diferenciada, né? Porque eu ouço falar muito, né? Que isso, claro, entre os servidores que estão no modo remoto, né? Enquanto eu estou assistindo uma reunião, eu tenho a minha criança no meu pé agarrando, né? Então,
todas essas situações nós não devemos esquecer, né? Devemos atentar e atender, né? Então, o que nós vamos fazer é fazer o diagnóstico de toda essa situação, né? Para que a gente possa criar uma política de atenção, né? Para dar um conforto, né? Para essas pessoas, porque não aparecem, essas questões não aparecem na gestão de uma forma normal, né? Precisamos ir buscar na base quais são as problemáticas, quais são as necessidades, levantamento desse diagnóstico, né? E a partir do diagnóstico, criarmos uma política de atendimento a esses servidores, servidoras que estão nessa situação, que precisam de uma atenção maior da gestão. Ana Lígia, quer completar? Não ganha muito tempo, né? Nesse sentido, tem algumas ações, né? Como a gente falou, a questão da creche, né? Tá sempre em constante diálogo com o coletivo Pais e Mães. E também existe o GT, né? Né? De Pais e Mães, né? Que já fez um estudo, né? E a gente não pode ficar engavetando esses tipos de estudo, né? O GT perde um tempo enorme, as pessoas se dedicam. Então, recuperar esse relatório, né? Desse GT, que já é um ponto de partida, né? Que envolveu alunos e servidores, e começar o estudo já daí, além dessas outras ações, né? Da creche e da constante diálogo com o coletivo, buscar essas ações, esse GT, né, para ver o que o GT propôs, porque a gente não teve acesso a esse GT ainda, né? Basicamente, são essas ações mais concretas. Obrigada. Apenas fazer um aviso antes de passar para a Érica ler a próxima questão. A gente está com uma dificuldade de projetar o som, né, de aviso quando finaliza, mas a gente está informando aqui no chat se conseguirem acompanhar, mas não está passando do tempo. Agora, nessa última pergunta, não passou, é só para avisar que a gente está com esse probleminha. Se a gente conseguir retomar, a gente avisa. Érica, por favor. A base de uma boa governança, fundamentada nos princípios de uma gestão democrática, é o estabelecimento permanente do diálogo com as entidades representativas e a comunidade da UFABC, além de fomentar audiências públicas para discussões de pontos centrais da universidade. Nesse ponto, qual é a proposta de vocês para aprimorar os instrumentos de diálogo entre a gestão e a comunidade? Muito boa pergunta. Esse princípio de boa governança está nos nossos planos, né? A boa governança é a base para uma boa governabilidade. Então, são princípios fundamentais, né? E alguns desses princípios é a transparência e prestação de contas, né? Eu tenho que prestar contas do que foi definido e que são as metas das instituições em todos os sentidos, né? E aí fazer uma avaliação, né? Essa avaliação tem que ser feita pela comunidade, né? Então, esse ciclo de estabelecimento de metas de uma forma transparente, execução dessas metas, responsabilização, né, da execução e avaliação do resultado. Então, é esse ciclo que são os princípios da governança. Então, para executarmos esse ciclo de uma forma democrática, é necessário, primeiro, que as metas sejam definidas de uma forma democrática. Por exemplo, se eu tenho uma verba para eu gastar, para fazer algo, eu tenho que colocar essa decisão de fazer esse algo na comunidade como um todo, né? Por meio de discussões amplas com todos os colaboradores em toda a comunidade, né? E definida essa meta, vamos executar. Na execução,
existem os responsáveis, os gestores são os responsáveis, e o reitor é o responsável máximo de qualquer execução, né? E a gente tem que ser responsável pela execução, ou do sucesso ou do insucesso, né? E se colocar a avaliação da comunidade, né? Então, a forma democrática dessa governança é esse ciclo de estabelecimento de meta de uma forma transparente, em conversas com a comunidade, a execução, definindo os responsáveis, e depois submeter-se à avaliação da comunidade. Esse é o tripé da governança democrática. Ana, quer completar? As ações para concretizar isso, eu vou citar algumas que estão no plano, né? Então, valorizar e ter um cronograma de audiências públicas ao longo do ano, em que você tenha gente que seja convidada para defender a favor, defender contra aquele assunto, e a comunidade toda possa participar e transmitida também pelo canal do YouTube, né? Então, eu acho que as audiências públicas, elas são fundamentais em várias discussões, elas precisam ser valorizadas, mas com o papel não só de passar informação, mas de discutir mesmo, né? A questão de valorização das comissões, né, de autonomia maior para as comissões, né, a própria retirada do peso da gestão dentro do Consune, que a gente propõe no nosso plano de gestão, já é um sentido também de valorizar os conselhos, de valorizar a discussão dentro dos conselhos. Tudo isso vai ajudando, né? Algumas ações em termos de comunicação também. E esse dia que eu falei, né, que toda a gestão estaria respondendo, né, dúvidas, perguntas, questionamentos, né, da comunidade, e respondendo, né, ou ao vivo ou online, mas ao mesmo diretamente, né, sem chegar um e-mail lá e levar um mês para ser respondido. Mas eu acho que principalmente as audiências públicas, elas são muito importantes, né, e dá para fazer um cronograma prévio, né, levar temas, elas podem refinar temas que iriam para o Consune, pode diminuir também o tempo de debate dentro do Consune, e trazer mais transparência, né, em todas as discussões da universidade. Basicamente, são essas ações que acabam concretizando, né, a fala que o Hack fez. E mais uma coisa, se der tempo, o ombudsman, né? O papel de um ombudsman eleito com mandato independente. É muito importante para criticar a gestão. Tá? Obrigado. Já lemos 3 perguntas, tem ainda 4. Eu vou pedir, então, para a Tati projetar aqui a próxima pergunta. A 13. Qual o projeto SACHAPA para aprimorar os processos de remoção interna entre os TAs na UFABC, tendo em vista que poucos foram os avanços nesse quesito? Bom, isso é uma coisa que está no nosso plano também. A remoção interna deve ser uma remoção baseada em alguns princípios, né? Primeiro, é o desejo do servidor que queira fazer essa remoção, né? Segundo, uma justificativa técnica e de competência para essa remoção, né? E terceiro, que haja um ganho, né, institucional com essa atividade, né, com essa remoção, e que também haja um ganho para o servidor, né? Então, esse são os princípios, né, para fazermos a remoção. Jamais porque o chefe gosta ou não gosta, ou porque votou no ciclano, fulano, jamais. Isso
está totalmente fora da nossa forma de olhar a remoção interna, né? Então, algumas práticas que gostaríamos de implementar é fazer um mapeamento de competências dos servidores, né? E na UFABC com certeza deverá haver setores carentes e setores que talvez possam ceder um TA, né? Então, temos que fazer esse mapeamento e, em comum acordo com o servidor, com as chefias, e olhando para os aspectos técnicos de ganho institucional e de ganho profissional do TA, só assim é que poderemos fazer a remoção interna, tá? Então, a ideia geral, a filosofia geral é essa filosofia. A Annalisa quer completar alguns aspectos técnicos? Sim, a gente falou do banco de dados de talento e competência, né? Ele vem justamente um pouco para isso, impedir que, né, não tenha esses avanços e que a distribuição interna, ou remoção interna, como está chamado aqui, seja uma coisa caótica, né? Que já é tradicional na história da FABC. Então, acho que você levantando, tendo mapeamento das necessidades técnicas de cada setor, né? Das demandas para evitar e reduzir disparidades existentes, né? Unindo com o banco de dados de talento e competência e perfis do corpo técnico administrativo, você consegue começar a fazer essa distribuição de uma forma não caótica, mas mais técnica, né? Até como a SUGEP mesmo deseja, eu já ouvi falar, e como vai ser melhor para todos, né? Para os servidores e para a própria universidade, para o funcionamento dela. Além disso, você também fica livre, né, de possibilidades de mudanças bruscas por questões políticas e coisas desse tipo. E também os editais internos de mobilidade, né? Os editais, isso deve ser norteado por editais de mobilidade interna, né? Seria muito importante a gente ter mais essa prática de editais de mobilidade interna. Basicamente, essas são algumas das ações, né, que a gente pode citar e que estão até no plano de gestão, que poderiam vir de encontro, né, com a solução dessa questão. Obrigada. Agora, pergunta número 6. Obrigada, professora. Em relação à gestão democrática, a chapa teria como critério formas democratizantes de escolha de dirigentes, como, por exemplo, alguma consulta com a comunidade, servidores alocados na área e público atendido pela área, para escolha e avaliações para a permanência dos dirigentes? Obrigado pela pergunta. Com certeza, a escolha do dirigente deve ser de uma forma democrática, né? Então, eu cito aqui quais são os 3 princípios em que se baseia, que se norteou algumas escolhas que fizemos, né? E que se baseará o preenchimento de lacunas nos dirigentes que temos ainda na nossa equipe. Então, para a escolha de um dirigente de um setor, primeiro, temos que olhar a competência, né, técnica, porque em sendo dirigente ele tem que ser competente do ponto de vista técnico e de gestão também de pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar, né? A segunda coisa é que tem que estar de acordo com os nossos princípios, né? O princípio da nossa equipe, da nossa chapa, que é o de gestão participativa, né? Em terceiro lugar, deve ser um gestor aprovado por aquele setor, porque a pior coisa é ter um gestor que vai trabalhar com você e ninguém gosta dessa pessoa por alguma razão qualquer, por atitudes, não importa, né? Isso não é contraproducente, né? Então é o tripé que eu gostaria
de afirmar aqui para essa escolha de dirigente. Analísia, se você quiser complementar. Não, Raik, acredito que é baseado nesse princípio mesmo, né? Em isso, concordo. Para mim, você já respondeu. Obrigada, Okay, obrigado. gente. Bom, acredito que a gente pode seguir, então. Temos mais duas perguntas. A próxima é a número 11. No programa da chapa consta uma proposta de busca de recursos alternativos de financiamento, incluindo-se para atividades estudantis. A proposta parece semelhante ao Futuris. Esta proposta é uma forma de privatização da universidade? Por favor, 3 minutos, Hark, e Analígia mais 2 minutos. Obrigado pela pergunta. Desculpa, eu acho que essa questão já foi respondida, não? Pelo sindicato, lá em cima, quando a gente falou de financiamento? Foi a segunda pergunta que você fez, Érica, se eu não me engano. Isso mesmo. Eu acho que é melhor então pular para a próxima, questão número 10. A próxima sorteada foi a 10. Eu leio, Érica, ou você lê? Posso ler. Haja vista que outros órgãos e entidades da administração pública já estabeleceram o teletrabalho em definitivo para funções que não tiveram prejudicadas suas atribuições em home office, em face de ter sido comprovado um aumento da produtividade no trabalho e uma grande queda nas despesas, quais são as propostas da chapa nesse sentido? Muito obrigado pela pergunta. A nossa proposta é, assim que sair o resultado do pleito, mesmo antes de tomar posse, já iniciaremos essa discussão, trazendo exemplos de outras instituições que já estão com o teletrabalho já ativo, né? E faremos uma longa interlocução com os sindicatos, com os TAs, com toda a comunidade, para que a gente cheguemos num formato de um teletrabalho que é sensível a toda aquela preocupação. Nós não podemos instruir uma forma de trabalho que traga um ônus ao servidor. Qualquer novo formato de trabalho não deve incutir uma despesa maior, um ônus. Então, a nossa discussão será baseada nesse princípio de não oneração do servidor, mas que traga um conforto maior para o servidor, claro, de uma forma bastante independente, né? Entra no teletrabalho quem tiver essa vontade, né? Não é obrigatório, né? Mas, com certeza, a nossa proposta é levar adiante o teletrabalho para que seja uma proposta boa para os servidores e implementar. Analísia. Como o Hark falou, é um compromisso nosso, né? Algumas mudanças vêm na sociedade e não podem ser, né? A gente não pode não fingir que não viu, né? Então, esse é um tipo de mudança que já estava vindo, mas ficou muito mais claro ao longo da pandemia, né? Então, a gente tem o compromisso de implementar o teletrabalho e protegendo os direitos, né, dos servidores, de forma que não tenha, né, os efeitos colaterais ruins que a portaria traz, mas que traga os benefícios. E como fazer isso? A gente sabe, por exemplo, que a Unifesp já começou a implantar, né? Já aprovou e começou a implantar agora no final do ano. Então, a gente já está olhando o modelo da Unifesp, né? A Federal de Pernambuco também já aprovou e vai começar a implementar. Nós estamos olhando o modelo da UFPE, já para começar a estudar. E a ideia não é postergar, né? Então, assim, a ideia é implementar mesmo ainda em 2022, porque o que a gente faz hoje é um trabalho remoto adaptado, emergencial, né? Todo mundo tem consciência disso. Então, a gente já perdeu um tempo, né? Durante a pandemia, que a gente já podia estar discutindo a questão do trabalho, do teletrabalho,
para já estar, né, como a Unifesp fez, já está implementando, né, mesmo durante a própria pandemia. Então, a nossa proposta é que, mesmo durante a transição, a gente pretende estabelecer um gabinete de transição. Eu tenho conversado com a Mônica nesse sentido, tentar ter um gabinete de transição. A gente tenta buscar, já, né, conversando com a comunidade, como o Hack falou, achando a forma mais certa de não de trazer só o lado bom e não os efeitos colaterais, né? Evitando que venha um ponto eletrônico embutido, que a gente também não quer nisso, de jeito algum. A gente quer implementar, mas de forma saudável para todos, né, na universidade, e já durante a transição a gente vai fazer todo o estudo, já para, assim que a gente, né, puder e tiver na gestão, a gente já implanta. Tá bom? Obrigada. Obrigado, a Chapa. Está fazendo parte aqui junto comigo o Mingau, meu gato. Ele é um gato branco, com orelhas marrons bege. Ele não consegue fazer a própria audiodescrição, então eu faço para ele. Gente, então, a última pergunta, né? Então, seguindo aqui, a sequência do sorteio seria a pergunta número 5, mas a gente entendeu que essa pergunta número 5 também já foi comentado, que é sobre o orçamento. Então, a gente vai pular para a próxima pergunta, que é a número 1. Tá? Por favor. Pergunta número 1. O que a Chapa acha sobre a questão de oxigenação das chefias, tema bastante difundido já nas eleições das gestões anteriores, porém poucas mudanças significativas ocorreram nesse sentido? Bom, oxigenação, aí eu preciso interpretar o significado dessa palavra, mas eu posso entender como uma renovação? É uma pergunta à mesa? Então, Hark, no caso, como não fomos nós da coordenação que formulamos, né, foi a categoria, eu imagino que a Chapa pode fazer a interpretação que ela entender melhor, a menos que a pessoa escreveu esteja presente e se manifeste no chat. Eu vou interpretar como a oxigenação como uma renovação. Entendemos sempre que a renovação é de bom tom. Por quê? Primeiro, porque você dá chance para outros ocuparem um cargo de chefia e ter mais experiências. E assim para todas as categorias, né? É por isso que nós também temos como lema renovação na reitoria, né? Então, com certeza, é um aspecto importante essa renovação das chefias, porque todos devem ter a sua oportunidade de se aprimorar como servidor, e faz parte também desse aprimoramento passar pela chefia, porque os problemas da chefia são problemas diferentes, problemas de lidar com o ser humano, né? Isso é muito rico e pela própria experiência que eu tenho, e é uma experiência muito válida para a vida profissional, para a vida da gente mesmo. Bom, é extremamente importante, né, Felipe? E eu vou dar um exemplo prático da nossa chapa, que foi na Inova, né? Então, a Inova, a Agência de Inovação, ela sempre teve um professor, uma professora, né, na liderança dela. E o Fábio Ferreira, que é um TA da Inova, acho que hoje a pessoa que mais entende da Inova dentro, acho não, tenho certeza, de todo o FABC, né? Ele está lá desde o início, ele tem ideias excelentes, a gente conversou com ele, né? Então, por que essa coisa de tem que ser um professor ou uma professora à frente da Inova, né? Se você tem um técnico que é o vice-diretor hoje, mas que nunca tem a oportunidade de chegar à direção, então a gente já está, né? Ele já aceitou e a gente está anunciando, né? Já vai sair nas nossas redes sociais.
e ele como, se a gente ganhar a consulta, como novo diretor da agência de inovação. Então, porque a gente reconheceu uma liderança nova, né? E isso é preciso, né? O banco de talentos que a gente falou, né? Essa questão dos editais de mobilidade ajudam também, né? Nessa oxigenação. É preciso a gente estar identificando novas lideranças, formando novas lideranças dentro da universidade, né? É muito urgente isso, né? Então, sim, eu acho que a gente consegue isso, né? Com inovações como essa, né? Do Fábio Ferreira na direção da Inova, com o banco de talentos e competência, né? Com editais de mobilidade, com o incentivo de formação para novas lideranças, né? Então, tudo isso ajuda aí nesse sentido. Obrigada. Agradeço a chapa, todas as respostas respondidas da categoria. Vou pedir para a Tati parar de projetar. Fizemos a leitura das 7 perguntas, como combinado. E a gente vai entrando para o quarto bloco, do nosso evento, da nossa sabatina. Primeiramente, já gostaria, desde já, de fazer as considerações finais, de forma que a valorizar a importância desse evento, né? Onde a gente já vem fazendo as diversas ações, né? E pedimos e sugerimos que toda a comunidade continue acompanhando e participando desses eventos. Na próxima semana teremos 2 debates, né? Um na segunda-feira, organizado pela comissão de eleição, e na quinta-feira, organizado pelas entidades, né? Além disso, todas as conversas que estão sendo feitas, né? E também, além de valorizar a importância desse evento para ajudar nas escolhas de todo mundo, gostaria também de agradecer a participação, primeiro, de toda a categoria, também das chapas que se comprometeram, né? E agora, especificamente da chapa 2, que se comprometeu e esteve aqui presente respondendo todas as questões, tanto da coordenação quanto de toda a categoria. E também agradecer a toda a coordenação do sindicato, que além eu, a Érica, a Tatiana, o Felipe Alencar, que estiveram aqui organizando e de forma mais aparente esse evento, toda a coordenação e toda a categoria, né, através do envio das perguntas, esteve ajudando a fazer esse evento acontecer. Então, agradecer a todas essas pessoas. E aí, agora eu vou, então, nesse bloco, antes de passar efetivamente para a chapa falar os 6 minutos que foi combinado, já pedi que, dentro também dessa fala, possa, assim como a gente fez, tá, com a chapa anterior, a chapa 1, no outro evento, para que possam se manifestar em relação a um compromisso de, caso venham, né, a ser eleito, que indiquem os 3, que não venham, a ser eleito, que permitam que a outra chapa envie os 3 nomes para consulta, assim como eles se comprometeram também, né, a enviar, deixar que a chapa 2 envie os 3 nomes para consulta, para garantir, né, que o processo seja de 3 membros da chapa que foi escolhida pela comunidade, né? Então, eu vou passar agora me despedindo do evento, mas passar para a chapa com essa questão também, né, se a chapa quiser fazer esse compromisso público nesse momento, como a gente sabe que já fez até para outras categorias. Então, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com 6 minutos de encerramento para a chapa. Muito obrigado, Felipe. Em nome do Felipe, que esteve conosco nesse evento, eu gostaria de agradecer ao Sintuf ABC pela oportunidade
desse momento democrático de discussão de ideias, conceitos, e eu percebo que cada vez mais a importância que temos dessa interlocução com os sindicatos, com os TAs e com todas as outras entidades também. Gostaria de reafirmar, conforme a colocação do Felipe, de uma forma pública, o nosso compromisso público de, caso não sejamos a nossa chapa a vencedora do pleito de 2022 para a reitoria, nós não faremos a inscrição dos nomes da chapa 2 para o Colégio Eleitoral do Consumo. Então, fica aqui dito publicamente o nosso compromisso. Mais uma vez, agradeço, então, pelo espaço democrático, porque com a atuação de vocês é que nós reforçamos a democracia, né? Reforçamos a legitimidade da escolha do novo reitor. E tendo o novo reitor a legitimidade por meio dos momentos democráticos que vocês nos concederam para toda a comunidade, né? Então, esse novo reitor terá a governabilidade necessária para construirmos juntos o futuro da UFABC e o futuro da sociedade. Eu passo para a Ana Lígia. Obrigada, Raque. Obrigada, Felipe. Obrigada, Érica. Obrigada, Tatiana. Obrigada a todos, a todo o Sintuf ABC, né, pelo espaço também e pela oportunidade de discutir as ideias, de debater. Isso é muito importante para o processo eleitoral, né, e muito importante para a própria universidade, né, para a gente poder estar pensando e repensando nossa universidade o tempo todo. Então, esse espaço democrático ele é muito importante. Eu reafirmo o compromisso, como o Raque falou, e como a gente já assinou na Associação Docentes, né, eu reafirmo o compromisso de que, caso a gente perca a consulta, nós não colocaremos nenhum nome no conselho, no colégio eleitoral, de forma alguma. Não faz sentido uma chapa tentar governar, estar na gestão da FABC sem ter ganho a consulta eleitoral. Isso não faz sentido algum, não teria sustentabilidade, qualquer que fosse a chapa, né? Então, nesse sentido, vocês têm o nosso compromisso, como o Hart falou, e agradecer a todos, pedir para que todos participem da eleição. É muito importante o voto de todos, todas e todos, e é importante até para que a gente possa decidir mais coletivamente a universidade, renovar, e a nossa proposta é essa, é de renovar para ter uma gestão mais coletiva, de ter uma gestão mais transparente, mais próxima da comunidade, né? Além do gabinete, eu gosto desse termo, e uma gestão que ouça mais, mas que também atue no dia a dia da universidade, revalorizando e repactuando todos os princípios da UFABC, né? E mais ainda, restaurando o tecido social da UFABC, que foi tão esgarçado ao longo desse tempo, e valorizando o ser humano, né? Por uma universidade menos personalista, mas mais humana, né? mais focada na parte técnica e humana, a gente entrou nessa eleição. E obrigada por tudo. Boa tarde a todo mundo. Bom resto de semana. Uma boa tarde a todas, todos e todas. Gente, uma boa tarde. A Érica precisou sair, como ela havia dito, para ir buscar o filho dela. Então, estou dando como encerrado oficialmente o evento e agradecendo uma última vez a todo mundo. Boa tarde a todas. Muito obrigado. Boa tarde.